Muito bem, vamos lá, vamos falar. Tá ligado, Nelson? Tá ligado? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos ouvem. Olha só, eu sei que hoje a convidada é a Fafá de Belém, daqui a pouco ela vai vir, tá lá em Portugal. Demais, né? Vai ser muito bacana. Mas eu propus aqui pro Caio e pro Teco a gente fazer, antes da entrevista, um bate-papo sobre a semana, mercado, cripto que bombou, né? A XS em especial, né, Caio? Era uma dica aí da Empíricos. Na verdade, isso aqui é legal. Não sei se a gente comentou aqui no programa sobre a XS. Nela não, especial, então vamos falar interessante porque é um exemplo assim dessas possibilidades em criptomoedas, né? A XS é um utility token, como o Roberto Justo falou no programa lá, falando do Wibix, dessas utility tokens. Utility tokens são esses criptoativos que têm uma utilidade, servem para alguma coisa, né? No caso da AXS, é uma moeda dentro de um jogo. Tem um jogo chamado Axie, que é um jogo, até onde eu entendi, eu tenho 53 anos de idade, eu sou do tempo do Atari, tá? Mas tudo bem. É um jogo que você vai lá, você compra, como fosse o Pokémon, uns bichinhos, né? E você enfrenta seus adversários, e aí você termina ganhando dinheiro nesses combates. E o pessoal também ganha dinheiro assim, fazendo esses bichinhos para vender para os outros, né? Porque você pode montar teu bichinho ou você pode comprar um bichinho já feito que tem assim, habilidades. Tem uma relação com o mundo real. Exato. E aí você ganha essas moedas no jogo e você pode usar essa moeda dentro do jogo, mas você pode pegar essa moeda, que é uma criptomoeda, que é esse token. E tem valor no mundo real. E botar numa exchange, monetizar e vender do dólar para o reais, porque quer que seja, né? E essa criptomoeda, a XS, é uma das recomendações mais assim, convictas do André Franco, que é um analista nosso aqui de cripto, que é uma referência no mercado brasileiro em cripto, né? E ele começou a falar sobre essa moeda, era 2, 3 dólares, mais ou menos, isso que estava. E essa moeda realmente pegou, né? E é um fenômeno mundial dessa moeda. Quando a gente está gravando numa quarta-feira, na terça-feira, essa moeda subiu 60%, hoje está uns 70 dólares. E virou, inclusive, assim, obviamente uma coqueluche, assim, até na própria Empírico, porque Empíricos, os funcionários todos ficaram entusiasmados. E é um caso interessante. E, obviamente, como disse Roberto Justus... Aproveitar para dizer que não é um produto da Empíricos. Não é um produto da Empíricos, mas é uma recomendação. Claro, recomendação da Empíricos, tá? O André está realmente acompanhando lá e está bastante animado com as perspectivas, acho que... E aí, recomendo aos ouvintes aqui que depois... leiam lá, busquem lá, eventualmente assinem a série do André, da CryptoLegacy, que é bem legal. É bem legal, vamos deixar o link. Você, a voz do Nelson, que na verdade é o nosso verdadeiro chefe, produtor. Ele é que manda aqui. Pô. Eu vou colocar um link na descrição para as pessoas conhecerem a série do André Franco. Ótimo. E, cara, assim, num mês onde as criptomoedas estão se destacando, né, tem uma volta muito forte das grandes criptomoedas. Que estava no 30 o Bitcoin, agora 46 mil dólares. O Ethereum também voltou acima de 3 mil dólares, está próximo, já está chegando perto da máxima o Ethereum, né? Mas essas utility tokens estão se destacando, né? Então, obviamente, até compartilhando aqui com os ouvintes, não é para, como disse o Roberto Justo, vender o carro e comprar a XS. Mas é interessante, até para aprender um pouco mais desse universo. Puxa vida, tá lá no mercado Bitcoin, tem várias plataformas. De repente, compra um pouquinho, entende um pouco, acompanha também as análises, o noticiário, esse universo, porque de qualquer forma está virando realmente uma classe de ativos para ser considerada, até pelos grandes investidores, né? Pequenos investidores, pessoa física, mais ainda, né? Então a gente está... É fascinante, a gente brinca bastante, todo convidado que a gente pergunta se compra e vende Bitcoin, mas é inegável que é um negócio assim que desperta fascínio, né? Caio, fazendo advogado do diabo aqui, quando você fala, por exemplo, da do João, da do Justo estava aqui, mesmo do Ethereum também. Sim. Eu, como leigo, como investidor, eu entendo perfeitamente a lógica e falo, cara, eu acredito nisso. Por que eu não acredito em Bitcoin especificamente? Não sei, você que tem que responder. Porque porque não tem utilidade? Ou porque não tem utilidade, ou porque eu não vejo como é que isso vai ser... Enfim, qual é o lastro? Eu não sei. É uma dificuldade que eu tenho mesmo. Assim, eu saí daqui semana passada e falei, por exemplo, eu vou comprar esse Wibix de qualquer maneira, vou comprar. Você comprou?
Eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Tá bom. Sim, tô em processo mesmo. Agora, por exemplo, eu nunca tive vontade de comprar Bitcoin, apesar de investir num fundo que tem. E de ter comprado outro dia o Hash 11 ali. Sim. Mas assim, eu de verdade, eu sempre falo, pô, mas e a Bitcoin é o quê? A falta ali? da utilidade, né? Quer dizer, o lastro é o sistema, né? Mas é utilidade, é bobagem me prender a isso? Mas qual a utilidade das moedas fiduciárias? São moedas, né? Elas são, é um meio de troca, uma reserva de valor. O Teco tá falando de entrar numa lanchonete e comprar um hambúrguer, é isso, Teco? Você não compra com Bitcoin? Com Bitcoin não. É isso que você tá querendo dizer? Não, você compra em um lugar em Ohio da Mas vida. é isso que te incomoda? Não, me incomoda assim. Eu não tenho uma, assim, eu tenho dificuldade de saber o que, assim, no fundo, assim, do que a gente está falando, qual é a tecnologia, qual é o negócio, qual é a importância disso. E, obviamente, tem uma dificuldade de saber o preço. Por que custa 46 e não 6? O preço é determinado pelo mercado. Qual é o preço? Sim. Qual é a cotação real versus dólar? Lembrando que o Bitcoin é finito. É o mercado. Não, sim, mas aí esse argumento do finito a gente pode falar que, enfim... É verdade, tem essa coisa similar até o ouro. E é uma grande, na verdade, uma grande tese da turma do Bitcoin. Uma bela sacada, né? É que é o novo ouro. Escassez. Ele é finito, tem assim como o ouro, né, no planeta Terra, salvo se cair mais um meteoro com bastante ouro. Até li uma notícia ontem que tinha um meteoro com... Não, tinha mais ouro. Por favor, meteoro não, chega. Bom, já, fica não, tranquilo que no Brasil não cai. não precisamos de mais problemas. Mas quer dizer, a quantidade de ouro no planeta Terra tá dada, é finita. E a quantidade de Bitcoin pelo sistema, né, pelo algoritmo, não sei como assim a gente vai dizer isso aí, também é finita. E tem aquela história de, na verdade, quanto mais você vai minerando e produzindo, fica mais caro produzir, né? Então, se as pessoas terminam, de alguma forma, atribuindo valor e aceitando isso como algo valioso, no final, assim, por que o ouro é valioso? Por que o ouro tem um valor? Quem atribuiu o valor ao ouro? É uma invenção da sociedade. Tem essa frase. Ele tudo bem que ele tem às vezes... O ouro tem um valor que a gente atribui a ele, né? Isso, assim como por razões históricas, tal, mas tem um valor atribuído, exatamente. Até tudo bem, você mas pode... tecnicamente se explica por que o ouro vale mais que a prata, por exemplo. Porque é mais raro. Porque é mais raro, porque é de melhor qualidade. Enfim, tem um monte de resposta. Mas no final é uma convenção da sociedade. Sim. Claro. Assim como o diamante. Também que tem aplicações industriais do diamante, mas no final é porque a gente acha não é exatamente que negócio... Exatamente. Bitcoin Ou seja, por aí. O grande problema foi que em algum momento a gente parou de acreditar no bulbo da tulipa holandesa. Senão a gente estaria com ela até hoje. Pretty much. Sim. Muito bem. Aliás, deve ter uma cripto chamada tulipa. Caio acabou de desmontar todo o racional que eu tive a vida inteira. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Semana difícil para as ações, né, cara? Semana difícil para o Brasil, né? Vai e volta, não sai do lugar, consolidação, tensão política. Tensão política. E eu achei até, quer dizer, sem entrar muito no detalhe, quando o voto impresso, quando a situação foi definida que a Bolsa ia dar um ufa, e não foi o que aconteceu, né? Não foi, e assim, a quantidade de ruído que a gente está tendo é impressionante, né? Começou ali naquela semana da reforma do imposto de renda, lá que já foi uma confusão, que voltou de novo agora. Agora, Caio, Dan e todo mundo, tem um assunto, cara, que eu acho que é um assunto que a gente precisamos falar sobre esse assunto. Em algum momento a imprensa está passando um pano, na minha opinião, exagerado. Adoramos Roberto Campos Neto, né? Que homem bonito, né, Nelson? Homem lindo, peitoral definido. Você viu ele na vacina? Aquele peitoral de supino. O Pix, né? O Pix maravilhoso, Open Bank maravilhoso. Sucesso. Agora sim, inflação baixa, não trabalhamos. Inflação na meta, desencanamos, né? Porque a inflação IPCA saiu essa semana 9% em 12 meses. O Copom mudou, assim, o Copom está muito atrás da curva, muito atrasado, mas agora ele mudou o discurso da água para o vinho, dizendo que vai precisar subir os juros para um patamar acima do neutro para segurar a inflação, né? Sim, natural isso. Ou seja, perigamos pagar uma conta mais salgada do que a gente precisava, que vai resultar num monte de coisa. E isso tem um impacto enorme, né, em preço de ativos, porque, obviamente, você tem um incentivo para o cara ir para a renda fixa, mas tem um monte de coisa que vai derivar disso, né? O custo da dívida, vai se voltar lá na frente a história. Acho que o Roberto Campos é como aquele jogador de antigamente. Até existem hoje esses caras que tá jogando com nome, literalmente por causa do Roberto Campos.
Eu não sei. Eu acho assim... Mostrou menos do que se esperava dele? Tem alguns cargos que tem uma liturgia, né, Caio? Assim, presidente do Banco Central, a gente sempre... Eu me lembro de ter feito várias colunas disso com o Sardenberg, falando, mas você acha que tá errado? Sardenberg, eu acho que tá errado, mas assim, como é que eu vou ter a minha prepotência de dizer daqui do meu sofá que o Banco Central tá errado, com aquele monte de informação e gente dizendo que tá certo? Agora, assim, não fazia sentido, né, Caio? Como é que a inflação é temporária se a parte que não sobe é a parte que está fechada e eles dizem que essa parte vai abrir? Como é que vai arrefecer? Não tinha nem lógica da coisa, né? Mas o meu medo, assim, é agora a gente errar para outra ponta, de colocar esse juro muito acima do que precisava, porque ninguém sabe muito bem onde está. A inflação está rodando a 1% ao mês, sem falar do IGPM. E isso, Dan, isso é um impacto para a Bolsa também, né? Porque isso chacoalha o mercado de todas as maneiras, não só de como você precifica, mas como você muda um pouco o fluxo, né? Essa semana, o juro de 10 anos do país bateu 10%, 2 dígitos. A renda fixa volta a pagar, né? Volta a remunerar, né? 2 dígitos é uma coisa que estava enterrado até outro dia. A gente achou que nunca mais aconteceria isso, né? Então você cria isso. Essa história dos precatórios também, essa história de furar o teto, volta essa história do teto de novo. Tá muito ruim, noticiário pesado, muito pesado. É isso tudo que está amarrando a bolsa. Basta ver que lá fora está subindo, né? Sim. Basta ver que lá fora faz máxima, uma semana sim, uma também. E falando em lá fora, aprovado o Biden mais uma grana aí. Uma grana, modo de dizer, uma bela grana. Uma grana messística. Aí, né? Messística, né? Mas é isso, é uma grana também, né? Que a gente também fala de inflação lá fora, mas não tem vindo a inflação. Lá fora o temporário parece ser temporário. E aí faz menos sentido ainda a inflação daqui, assim. Mas eu tô meio assustado, assim. Óbvio que não é, a gente tá falando de hiperinflação, de cenário nenhum. Mas, pô, se você pegar essa discussão de 2 dígitos, eu acho que muda muito a conta daqui para frente, entendeu? Porque a gente achava que era o quê? O Selic 5,5, 6? Pô, errou a mão, 6,5? A gente tá falando de quanto? O Itaú falou 7,5, o BS falou 8, e o Banco Central fala que ainda é acima do neutro, que o neutro já é uma coisa que é um pouco etérea ali, né? Então eu acho que ficou ruim. Agora o governo também precisa... Cara, uma semana que tem tanque na rua, que tem voto impresso e precatório, que é o devo, não nego, não sei quando eu pago, pô, é difícil injetar otimismo no mercado que quer previsibilidade, né? E os lucros das empresas estão explodindo, né? Essa temporada de balanço é impressionante. Um momento contraditório, entre aspas. Totalmente. Você vai, pega a Gerdau, vou chutar uma empresa aqui, um balanço, um resultado astronômico, fantástico, e não acontece nada. Aconteceu agora um pouquinho, mas... E assim, você vê que a gente fala aqui, brincando lá no Fim do Expediente muito, né? Mas como um amigo faz falta, né? Um amigo. Não precisa nem ser muito amigo, só um amigo. Porque, olha só... Pra quem? Quem que é? Para qualquer pessoa, mas no caso para o governo. Porque olha só que coisa impressionante. Semana passada, exatamente 7 dias, que já parece que faz 700 dias... Cara, a Petrobras, né? A Petrobras, ela tem um valor simbólico muito grande para tudo. Sim. Ela divulgou um lucro de 41 bilhões num trimestre. Descomunal. 41 bilhões. Cara, é um orçamento quase, né? É o maior lucro da história, trimestral da história. É um orçamento de país. Foi, né? E ela anuncia, Caio, que vai pagar de dividendo 31 bilhões para todos nós, né? Sim. Cara, fora o antagonismo, né? Óbvio de você poder falar, cara, o PT destruiu. Olha o que você faz quando tem um cara técnico aqui. Olha o gancho de você falar, tá vendo por que a gente precisa pôr gente técnica, privatizar as empresas, porque vem grana. O que aconteceu? O governo com esse bolo delicioso na mão foi para onde? Para o voto impresso. A gente passou uma semana falando dessa bobagem. E esquecemos do Petrobras. E a Petrobras está abaixo do que estava no dia que anunciou. Não passa esses 30 também, tá? Olha que loucura, entendeu? Mas assim, pra você ver a chance, ao invés de nego bater tambor e falar, olha a nossa gestão, a gente veio aqui para arrumar o país, a parte técnica, bababá. Outra, né, Caio? Eu bati boca com os caras lá no Twitter, porque sempre tem uns idiotas que vêm falar assim, bater boca no Twitter? Existe isso? Dá pra bater boca no Twitter? É porque assim, as pessoas... O Teco se apega... Não, eu adoro o Twitter e eu não me irrito, não. Mas assim, senhora. É porque o cara vem mas falar... você dá muito valor para quem critica. Essa é uma tese minha antiga. A gente dá muito mais valor para quem critica do que para quem elogia.
isso é verdade. Mas assim, isso é verdade, mas no Twitter não me pega isso. Mas assim, né, Caio, porque o que o Lula falou? Também cobrando R$7 a gasolina, e aí as pessoas vêm com esse argumento. O cara às vezes nem tem carro, né? E vem com esse argumento. E o governo não consegue explicar que, quando a gente está cobrando o preço da gasolina, o preço de mercado, quem paga? Paga você, pago eu, pago... As pessoas que usam gasolina. As pessoas que usam. E quando a empresa devolve 30 bi para o Tesouro, quem ganha? Todo mundo. Ganha todo mundo. Ou seja, simples, é uma né? propaganda uma história... pronta para você bater para as pessoas. E as pessoas falam, cara, vamos usar esses 30 bilhões para fazer tal coisa. Esse dinheiro está sendo pago por quem usa o carro. Sim. Que é quantos % da população que usa carro? Fração. Pequena, né? E o governo, cara, vai para onde? Vai pro voto impresso. Eu falo, cara, me ajuda a te ajudar. Me ajuda, me liga, entendeu? É o governo indo pro voto impresso e o Ministério da Economia indo para os precatórios e jogando no lixo o fato da economia estar bombando, das empresas estarem dando lucro de 3 dígitos. Ô, Caio, falando em me liga, o Messi te liga e fala, querido, dale, Caio, querido. Que vou fazer com 200 milhões, querido? Mas é isso, eu não vi o valor ainda. 35 milhões de euros por ano. 200 e tantos milhões aproximadamente, pingou aqui na Empíricos e fala, Caio, me ajuda, querido. Não, que vou fazer? Um trabalho, não. Bacana. Eu não sou alocador, né? Eu não sou alocador, não sou o homem do investimento aqui. Mas a gente fica brincando com as criptomoedas, não vai colocar todo o teu dinheiro em criptomoeda lá, né, Messi? Quer dizer, acho que no final das contas é aquele portfólio diversificado, né? O Messi, quantos anos o Messi tem? 30 e pouquinhos. Mas jovem, né? Tem uma vida pela frente, né? Ou seja, ele pode ter um portfólio que tolere mais risco, uma alocação maior, né, na renda variável, naquela alocação clássica lá dos 60, 40, 60 é renda variável, 40 é renda fixa, até porque a renda fixa lá fora dá muito pouco, um pouco de proteção, né? Um pouco lá de... Sempre, claro, obviamente, moedas fortes, não vai colocar no peso argentino, por favor, né? Mas, assim, moedas fortes, né? Eu acho, assim, E algumas coisas que até o Roberto Justo falou no último programa, né? Ativos alternativos, Mas, né? por exemplo, agora fora a brincadeira do Messi, você acha que isso que o Teco falou, para vocês dois, muda o panorama para quem tá nos ouvindo? Tipo, é um se liga. Você tinha um se liga, mano, não sei de onde que veio isso, mas é um se liga, fica mais esperto, fica mais conservador, ou ainda mantém e deixa para pensar nisso semana que vem, sabe? Não, assim, agora eu estou aqui repercutindo a opinião aqui da Empíricos e do Felipe Miranda, que é o estrategista-chefe. Ele continua animado com bolsa, apesar de todas, até eventualmente pode ser até uma oportunidade até de você fazer imposição. Puxa vida, a Petrobras, né, resultado recorde, caiu. Até a gente falou, até troquei mensagem com o Teco essa semana. Puxa, BTG, resultado recorde espetacular, ação caiu, né? Isso são histórias recorrentes, né? Eventualmente é uma oportunidade para fazer posição em empresas, né? Ações de qualidade com preço um pouco mais atraente. Felipe Empíricos continua otimista em Bolsa Brasileira. A gente acha que no final que está defasado. Tem o cenário político sim que está pesando, mas... A gente já viu essa história antes, né? Esse noticiário tá pesado, mas de repente vai dar uma anuviada, melhora um pouquinho, tal. A gente acha que pelo menos até primeiro trimestre do ano que vem tem uma possibilidade de um refresco. A bolsa tá grávida de uma alta. É, sim. Tá aí depois vai entrar, alta, né? Aí na corrida eleitoral. Não, ela é porque, cara, o mundo inteiro tá subindo, os resultados das empresas estão absurdamente positivos. E a bolsa não reflete. E a bolsa não anda, porque tá difícil, né? Tá. Escuta, Fafá, vem aí. Que mais alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre a semana? Algum assunto, alguma pergunta, alguma provocação? Teco, tô vendo que você tá grávido de opiniões e reflexões e revoltas. Bota tudo pra fora. Já falamos tudo, Uma semana boa, a gente tem que ficar de olho, tem muito evento acontecendo, né? Esses balanços, essas quedas da bolsa, tem que ficar de olho. Esses juros, esses precatórios, tem assim, acho que tem que ficar de olho, porque assim, se o governo parar com esse discurso bobo, né, e acalmar... Tirar o bode da sala, cara, vai ter uma alta contratada aí espetacular, né? E tem que ficar de olho, porque também, se cruzarem essa linha... Como a gente se prepara para essa alta? Tem que comprar ações, né? Você pode comprar... Ele pode falar uma? Deve.
Fala até, porque você está gostando agora. Não, você compraria para esse momento, para gravidez. Não, a ação preferida de longe é o BTG, a ação que eu acho que mais tem upside, mas esse upside não chega. Mas daí agora o cara falou, BTG, óbvio que ele ia falar não, BTG. Não, mas só para dar um disclaimer. Não, na verdade assim, eu invisto em ações via fundos e eu tenho 3 ações desde o começo do ano. As 3 são Oi, BTG e Redditor. A Oi é um maior upside do mundo que não chega, né? O BTG, para mim, é a melhor empresa do país, mas muito antes de estar ligada a Empíricos. E o Redditor, para mim, assim, é a empresa certa, no setor certo, num preço de graça. Mais alguma que você queira falar antes do Caio? Não. Não, Caio, tua vez. De ações? Não, eu não recomendo ações. Eu também não tô recomendando, não. Tô falando só das minhas, assim. Não sou analista, não. Entendi. Não, realmente, que eu até... Pela proximidade, a gente está acompanhando, e mais uma vez compartilhei com o Teco, o resultado do BTG foi realmente impressionante, porque nas diversas unidades de negócio lá no Investment Banking, Sales and Trading, a parte agora do varejo que eles estão entrando, eles tiveram resultados recordes em todos os que eles chamam das franquias, né? E incrivelmente, se você olhar métricas de avaliação, terminou ficando barato. Ele está projetando aí, a turma está falando 15 vezes lucro do ano que vem para o BTG. Diante dos múltiplos que a gente vê de avaliação aí de empresas, realmente... É o famoso caso do Caio compra. Puxa vida. Agora tem um 7-1 bom pra gente brincar. O 7-1 da semana. Gol da Alemanha. Vamos deixar aqui registrado. Brinque, porque a Fafá já está cantando hino português, esperando por entrar. Caio, você que é o homem racional disso aqui. Vazou aqui na imprensa essa semana que o Nubank fará o IPO esse ano, provavelmente lá em Nova York. Deve acontecer esse ano. Eles acabaram de fazer uma rodada de captação, né, que até o Buffett entrou, que avaliou o Nubank em 150 bilhões de reais, que já é grana para Dedéu. Mais que a XP e o BTG. E agora eles vão buscar o valor de mercado, anunciaram entre 45 e 50 bi de dólar, o que dará a valor de hoje 235 bilhões de reais. Ponto. Em eles conseguindo isso, que aparentemente não é impossível, ele terá valor de mercado. Esse barulho é do tempo aí, ó. Ele terá valor de mercado. Arrumar, fica tranquilo, continua. Ele terá valor de mercado bem maior que o Santander, maior que o Bradesco, maior que a Ambev e igual ao Itaú. Aí a minha pergunta: igual ao Itaú? Não vale. Não dá, né? Não dá, né? Não, eu acho assim, a gente falou do Nubank aqui, né? Quer dizer, eu acho assim, não justifica. Eu não consigo, assim, mais uma vez, talvez eu esteja numa geração antiga, que olhava na geração de valor do negócio. Ainda acho que em algum momento você tem que ver ali um fluxo de caixa, você tem que ver linhas de receita mais consistentes, e a gente está falando, eu nem comparei ainda com os grandes bancos comerciais, mas pensei em XP e BTG, que são duas empresas admiráveis, né, financeiras, 2 cases de sucesso assim, únicos, e valem menos do que o preço atual, pré-IPO do Nubank, né? Como é que você vai pensar nesse Nubank valendo tanto? Eu não consigo ver, mas talvez haja disrupção, né? Há muito tempo, né? E não estou vendo realmente uma mas com o Open Banking e tudo é a longuíssimo prazo. Ideologicamente falando, é short nos bancos que a gente conhece e long nesses todos que estão chegando, né? Ou não? Que bancos que a gente conhece? Os grandes bancos? O Itaú, Bradesco, não, é um desafio. É desafiador. E long nesse que você falou, XP, BTG e Nubank só para... Beleza, mas acho que a gente tem que separar aí, acho que Nubank de um lado, XP e BTG do outro. XP e BTG, a gente, de novo... É um bi de lucro no trimestre, né? Os dois vieram com resultados fortíssimos, estão numa... Entendi, a gente vê, a gente entende. Exatamente. Tá. Eu ainda tenho aí... compartilho essa minha opinião com alguns colegas, pode ser dos Faria Limers, como é que fala até que eu falo? Bom, tudo bem. Que no final, eu acho que assim, qual que é a tese no Nubank? Que eu disputo um pouco, é a seguinte: puxa, eu vou capturar o público jovem, né? Eu vou fidelizar todos esses jovens com o cartãozinho roxo, e esses jovens, obviamente, vão envelhecer, vão ganhar grana e vão continuar comigo, e a gente vai ser, né, feliz junto.
Que é meio que mais ou menos o pessoal fazia com a tal conta estudante, cartão disso que os bancos faziam. Eu acho que no final, eu acho que na verdade assim, a trajetória normalmente é diferente, né? A pessoa começa lá no que pode, e quando ela efetivamente pode, ela vai querer o melhor. Então eu quero sair do roxo, eu quero ir pro black, né? Eu quero não, até para me diferenciar como assim, até para confirmar a minha trajetória de sucesso. Eu não sou mais moleque. Exatamente. Então as pessoas vão mudando. E os gostos vão mudando, né? A gente vai mudando, né? Então, acho assim... E no final, e outra coisa é o seguinte, quem garante que essa turma jovem hoje, que depois vai envelhecer, quer dizer, vai ficar mais madura, que daqui a 10, 15, 20 anos, quem garante que o Nubank vai ser a melhor oferta? Quem garante que não vão ter outras ofertas que eventualmente vão disruptar o Nubank? Né? Quer dizer, nada é modo de dizer. Mas poucas, não há garantias. Toda vez que você coloca... Há indícios. Isso. Toda vez que você coloca numa ação o valor muito lá na frente no futuro, isso implica em risco, porque o futuro, dada a sua natureza, é incerto, né? Por isso que, no final das contas, eu termino achando que você tem que ter indicadores, drivers de valor um pouco mais próximos para justificar. O pessoal termina assim, precificando tudo agora. Então, isso aí é 250 bi se der tudo certo para o Nubank nas próximas décadas. Mas a leitura com tech, eu já ouvi isso, o Felipe, inclusive, falando, com muito mais propriedade do que eu, naturalmente, mas a leitura sobre as ações de tech são histéricas hoje, né? São... Histéricas talvez um adjetivo incorreto, mas acho que as pessoas estão entendendo quando estão nos ouvindo. Elas são... Há um grande grau de... Há uma suposição exagerada. Como é que é? Exuberância irracional, né, que falava. Né? O Greenspan falava. Além de ser muito legal. Além de ser muito atrativo. Fascina, ser cool. Né? Fascina. Isso. Exatamente. Mas também, dentro do mundo tech, tem que separar. Porque se você olha... Apple, Google, Facebook, são grandes geradores de valor hoje. São empresas assim que a gente consegue perceber. Que geram caixa, geram lucro, geram tudo, exato. né? Exato. Agora você tem essas histórias. E aí, qual que é o risco no final? A gente está falando aqui de um próximo Facebook ou de um próximo WeWork? Que explodiu na cara dos investidores, né? Quer dizer, no final, assim, é a questão, né? 8 anos, o Nubank ainda não deu lucro, né? Não precisa, ninguém cobra isso, mas eu tenho curiosidade de ver como é que vai ser, né? Porque em algum momento vai ter que cobrar pelas coisas, as pessoas vão ter que continuar pagando. Isso. Em algum momento tem que ter uma linha ali de EBITDA, de lucros, vai ter que aparecer, né? Teco, e eu sempre acho que o lucro maior e a surpresa maior... Bom, a surpresa naturalmente virá de onde a gente não está olhando, né? Sem dúvida. E a gente também tem que fazer a autocrítica de que, como o Caio falou, a gente é de uma geração que não pega tudo, né? Tem uma galera tem uma galera que tá mais com a cabeça aberta, a gente ainda fica procurando essas bobagens tipo lucro. Tipo receita. Isso. Mas assim, me chama a atenção para essa história da Tesla valer mais do que todas as montadoras juntos, do Nubank valer mais do que o Santander e que o Bradesco. Cara, pô, calma, né? Calma. Bradesco dá 20 bi de lucro por ano todo ano. Todo ano. Não é um ano ou outro. É todo ano há uns 10 anos e vai dar pelos próximos 10 anos, né? Sim. Pô, não pode valer mais do que o Bradesco. Não é possível, mas enfim, estamos errados. Muito bem, senhoras e senhores, com vocês... As cortinas se abrem para a Fafá de Belém, seja bem-vinda. Salve, salve, aqui estamos nós, mais um episódio, dessa vez muito especial, com a Fafá de Belém. Tudo bom, meus amores? Olá, a voz de Fafá. Eu tô nervosa. Investimento, dinheiro, eu nunca pensei em dinheiro na vida. Mas muito doido, né? Então já vamos começar falando sobre isso, porque quando que ele aconteceu na sua vida? Quando que você começou a ganhar uma grana e o que é que você fez com esse seu desconhecimento, vamos dizer assim? Sempre gastei tudo assim. Mas você teve uma infância, uma adolescência assim, onde a questão do dinheiro ela era presente, fazia falta? Como que vocês lidavam com isso em casa, na tua criação, vamos dizer assim? Bom, eu sou de uma classe média. Minha mãe de uma família mais importante, meu pai, filho de imigrantes portugueses. Na minha casa nunca faltou nada, mas sempre foi tudo muito contado. Eu sou a quarta filha, éramos 4 irmãos, perdimos recentemente, e eu sou a única mulher e a mais nova. Meu pai, a vida inteira, trabalhou no banco. Ele é advogado de formação,
mas trabalhou, foi gerente de banco. Ele era um bancário e adorava a profissão de bancário. E lá em casa nos falava muito de dinheiro. Naquela altura, a mulher não sabia quanto o marido ganhava. Então, era uma coisa muito contada, e papai era muito controlado, porque era filho de imigrantes, né? Meus avós, muito pobres, saíram daqui de Portugal, buscando a possibilidade de vida no Brasil. 2 lavradores, com 5 filhos, você imagina. E aos 13 anos, meu pai teve que assumir a família, porque meu avô morreu, e ele era o mais velho. Então, isso tudo deu para ele uma organização, vamos dizer assim, muito mão fechada, mas mão aberta, porque era fundamental. Do outro lado, a família da minha mãe era mais abastada. Então, eu vivi nesse meio, lá e cá, mas sempre muito tranquilo. Lá em casa era uma casa de discussão política, de boa comida e boa música. E eu acho que eu herdei bem as 3 coisas. E ainda tem essa risada maravilhosa. Isso você herdou, é seu mesmo. Eu lembro que assim, meu primeiro... Papai, eu lavava o carro, eu e meu irmão mais novo, lavavam o carro do papai para a gente ir para o cinema domingo. Eu tinha o quê, sei lá, 9, ele 11, ou 8, ele 10. Então, a gente lavava o carro do papai e a gente ia ao cinema domingo, ver Tom e Jerry. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. A primeira vez, antes disso, a minha primeira mesada, eu comprei um disco do Chico Buarque, aquele que é metade rindo, metade ele sério, da RGE. Sim. E a música sempre fez parte da minha vida de uma forma muito forte. Mas o dinheiro, para mim, nunca foi uma coisa fundamental. Nunca pensei, vou ficar rica, vou não sei o quê. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. 2 coisas nunca passaram. Vou ficar rica ou vou casar. Nunca pensei assim, casar. Mas entendia que eu segui minha vida, que eu imaginava, conhecendo gente e tal, era fundamental a independência financeira. Para poder dizer não, né? Principalmente. Eu segui em frente, né? Não ter, entre aspas, um homem patrão ou alguém que eu tivesse que pedir dinheiro emprestado ou para pagar minhas contas. Isso talvez seja uma memória da minha mãe também. Ela costurava, ela fazia bolo para ter o dinheirinho dela e não tem que dizer para o papai por que ela gastava o dinheiro dela. Então, essa organização bem familiar, né? Interior não, na capital, em Belém, mas fora dos grandes centros. Mamãe fazia bordados, costurava muito bem, então ela tem o dinheirinho dela, comprar o esmalte dela, para ele não reclamar dela e o cabeleireiro, essas coisas. E aos 17 anos, eu saí de casa. Com 18, eu ganhei meu primeiro cachê, que foi um cachê do Fantástico. Olha. E aí eu abri uma conta no banco. E eu tive uma sensação, e aí talvez o Caio possa explicar isso melhor. Era como se fosse quase que um orgasmo. Aí, Caio. O Caio é o cara certo para explicar isso. Ganhar dinheiro dá um tesãozinho, assim, é verdade. Quem pode negar isso? Eu abri a conta, assinei aquele negócio todo, e o cara me deu um talão de cheque. Eu lembro o banco, eu lembro a situação, era na Visconde de Pirajá, e foi uma coisa assim tão poderosa. Meu primeiro cheque. Falou com a pessoa certa. O Caio aqui é o nosso assessor para assuntos orgásticos. Orgásmicos, né? Orgasmos financeiros. Sempre que essa pauta entra, o Caio é chamado a nos responder. Ô, Fafá, tem uma coisa que eu acho que deve ter sido interessante, né? Porque a gente vive, obviamente, num mundo e país machista, mas já foi muito pior do que isso. E esse mundo das artes também é um mundo... não é um mundo pior do que os outros, mas é um mundo mais onde sempre tem aquele cara que parece aquela figura do empresário, do dono, né? Do cara que faz os negócios. Você tinha ajuda de alguém? Por exemplo, quando você foi fazer o primeiro show,
Quanto, assim, te propuseram um preço, você topou, você sabia se era muito, se era pouco? Você foi tomando todas as decisões desde cedo, mesmo que erradas ou mesmo que não importasse para você? Eu nunca pensei em ser cantora. Eu sempre gostei de cantar, desde os 9 anos de idade. Mas eu não pensava que ia ser cantor, ia ser a profissão. Aí o Roberto Santana, que é o pai do Lucas Santana, que é um músico maravilhoso, ele estava em Belém e foi no lugar onde a gente tocava violão, depois da escola. E eu tinha 16 anos. E ele disse assim, você canta muito bem? E eu disse para ele, eu sei. E aí ele falou que achava que eu devia ser cantora, não sei o quê. E ele encheu tanto o saco que eu disse, olha, vai falar com meu pai. E ele saiu. E quando eu cheguei em casa, ele estava conversando com meu pai. Meu pai é uma pessoa absolutamente fantástica. E eu cheguei em casa e falei, papai, Fátima, isso aqui é o Roberto Santana, ele trabalha com o Vinícius de Moraes, Toquinho, Quinteto Violado, e ele veio falar que te viu cantar, e eu disse para ele, só depois dos 18 anos. Antes dos 18, ninguém sai da minha casa. Mas, se tu conseguires convencê-la, a gente vê como é que a gente faz depois dos 18. E assim foi. Uhum. Durante 2 anos, ele foi ganhando a confiança do meu pai, e eu arisca, né? Eu sou muito índia, no sentido do desconfiado, o que esse cara quer comigo. Ele escrevia, me convidou para fazer um festival de verão na Bahia. E foi lindo, porque foi uma relação de confiança, e eu devo a minha carreira artística a ele. Foi ele que me ensinou a dizer não, foi ele que um dia me imprensou e disse, você quer uma carreira ou um sucesso? Era uma menina, né? Uhum. Então eu tive uma relação de confiança muito forte com o Roberto, muito temperamental, e eu também, e ele me ensinou o beabá, o percentual de bilheteria, show colocado, e eu sou muito chata com o empresário, tanto que desde 2000 eu que faço meus discos, porque ele me ensinou lá, quando eu tinha 18 anos, que a carreira, você aprende a dizer não, você dá certo ou não dá certo, mas você não se vende. E no sucesso, você pode se vender ou não se vender, enfim, fazer tudo que pedem e depois te jogam fora como uma laranja. Na carreira, você é responsável pela construção dela. Certo ou errado, você tem responsabilidade sobre ela. Então, ele me deu essa confiança e essa segurança de fazer uma carreira de 46 anos de carreira que eu tenho agora, completamente irregular e diferente. E nisso, ganhei muito dinheiro, mas nunca fiz conta. Aí, talvez, tenha faltado o Caio! Mas como é que você faz? Eu sempre... como é que você, assim, você falou que você não liga para dinheiro, mas o dinheiro está na nossa vida, né? Mas de alguma forma, como é que você se organiza? Joias, fui roubada, perdi a metade. Comprei joias, achei que era um investimento maravilhoso. Sim. Um dia entraram na minha casa, roubaram tudo. Nossa. Só ficou o que estava no cofre do banco. Puxa, mas tem imóveis. Acho que imóvel é uma coisa sólida. Né? Quando você precisa de uma grana, o imóvel é complicado. Não dá para você vender, mas... Essa é uma tradição portuguesa. Os portugueses gostam muito de investir em imóveis. Né? Porque eu até a pandemia, eu usava cheque. E aí, na pandemia, quando começou a pandemia, em 2020, eu descobri que eu tinha tomado uma rasteira grande em 2019, mas grande. E não tinha como entrar dinheiro. E aí eu tive que quebrar meus fantasmas. Eu entrava no banco, passava mal. Tinha só calafrios, dor de cabeça, angústia. Sempre foi assim. Mas, Fafá, não sei se você pode compartilhar com a gente, mas você tomou o quê? Um golpe? Alguém desviou dinheiro? O que foi essa rasteira que você tomou? Sumiu todo o meu lucro de varanda de Nazaré, que não era pequeno, e depois fui surpreendida por uma prestação de contas que não era real. E aí foi um tombo grande. Tá. E eu tive que entender como é que isso seria possível, porque no meu tempo, o artista era só o lúdico, né, que dava dinheiro aos outros. Sim. E aí eu nunca... Então, assim, fulano precisa de dinheiro, manda.
não sei quem está precisando de dinheiro, manda. Eu nunca fiz conta. Sim. Fulano está doente, manda. Fulano, não sei o quê, ó, vou viajar, leva todo mundo. E nunca faltou para mim. Então, no final, em dezembro de 2019, dia 20 de dezembro de 2019, recebi uma prestação de contas e falei, bom, vou viajar, tudo ok. Quando eu voltei, nem havia o que tinham me dito, ainda tinha uma conta grande a pagar. Em 2015, umas pessoas trabalharam comigo, fizeram uma hipoteca do meu apartamento, também toda equivocada. E eu tive que começar a negociar desde o banco da hipoteca até o dia a dia com os bancos e negociar. E eu tive ajuda muito querida, um grande amigo meu, que é o Júnior Valadão, que aí ele foi me orientando como fazer, porque eu estava sozinha. A pessoa que tinha cuidado ou descuidado antes sumiu, o contador que estava no pacote sumiu também, e eu fiquei sozinha. Isso é muito comum. Caio, isso é muito comum, você imagina. Aconteceu isso com o Chico César. Só que o Chico César perdeu até o apartamento dele. Puxa, então, o artista, ele é facilmente lesado porque ele não está tocando a vida dele, acha que alguém está tocando a vida dele. Entendeu? Claro. Então, 2020 foi um ano de muita aprendizagem. Muita aprendizagem. E aí eu vejo o seguinte, começa novas plataformas, né? Da mesma forma como as lives, por exemplo. De repente não tinha mais show. E aí as grandes, as cervejarias, cacete, apoiavam lives que tinham um público muito jovem, o público sertanejo, o público do funk, não sei o quê, mas de pessoas que naquela altura podiam ir para a rua. E pessoas da minha idade, de mais de 60 anos, estavam trancadas, sem saber o que fazer, sem ter o que ver, e com poder aquisitivo, e com vontade e desejos. Aí a primeira live foi focada para esse público. Eu não tive patrocinador. Só tive patrocinador quando eu fui para a internet e anunciei que eu ia bancar. Aí eu tive 2 apoiadores, que foi o Magazine Luiza e depois a MDS, mas estava em cima da coisa. E a partir daí, nós começamos a desenhar modelos de lives para pessoas da minha idade e para falar com pessoas que têm capacidade, porque o Brasil, a partir dos 50 anos, você morreu. 40, você morreu. Então, tudo é feito, entre aspas, agrega todo mundo, mas não agrega, não. Na hora que eu precisei de patrocínio para minha live, tenho 64 anos, 65 fiz ontem, e o meu repertório é 50 a mais, não interessava a alguns departamentos de marketing, onde tem pessoas muito jovens e que só veem em determinado segmento e só apostam em determinado segmento. Eu estou vendo agora, por exemplo, que tem as novas plataformas de investimento. Eu não vi ninguém da minha idade falando disso. Olha aí, eu vejo gente muito jovem, falando para pessoa jovem que sabe como entrar no computador e no celular, no aplicativo, mexer. Eu tive que começar do zero, porque não tinha como. Minhas netas me ensinaram, minha filha com um pouco menos de paciência me ensinou também, mas eu tive que me dedicar a entender, a entrar em banco, a discutir com o gerente, a discutir percentuais, porque não há quem fale para nós. E isso, você, Caio, que tem uma plataforma de investimento, você tem que olhar para isso. Não, e é interessante, até Fafá, até compartilhando aqui com a audiência, com o Dan e com o Teco, tem um gráfico, tem uma informação que a B3 divulgou essa semana, de como é repartido o bolo total de investimentos na Bolsa de acordo com faixa etária. Então não é o número de contas, mas o dinheiro que está na Bolsa. 75% do dinheiro investido na Bolsa por pessoas físicas são de pessoas com mais de 46 anos de idade. Sim. Que é o natural, que é a acumulação, tem né? mais dinheiro, mas as plataformas realmente não falam com esse público, então tá desconectado. Não falam. Né? Esse ponto que a Fafá tá levantando é fantástico, porque além de faltar um influencer mais velho ali, às vezes a dificuldade das pessoas mais velhas são coisas mais simples, né? De será que eu posso confiar nesse aplicativo? Será que eu tenho que colocar a senha assim? Exato. É credibilidade, entendeu? Claro. Porque a gente trabalha uma vida inteira, então você tem vários patamares, né?
de investimento, você tem ou de ganho, mas chega uma hora que você ganha menos, claro. E você tem aquele ganho ali, você tem que entregar para quem você confia. Não é, enfim, não estou... Uma pessoa em quem você confia a vida toda, ou que você consegue entender que não vai te colocar numa furada, pode validar de uma forma muito mais empática, mais, entendeu? Porque você confia naquela pessoa. Uhum. Então, esse tipo de coisa é muito comum. Uhum. É comum com aposentado, é comum com pensionista, sim. É comum com pessoas que ficam sozinhas, os filhos vão para o mundo e tem até vergonha de chamar os filhos a perguntar. Então, aqui fica a dica, hashtag fica a dica, Caio. Boa, tô prestando atenção público, aqui. Entendeu? Sim, sem dúvida. Acho que é um ótimo ponto aí. Ô, Fafá, como é que... acho que uma das coisas que mais mudaram hoje é como é que o cantor, né, o artista ganha dinheiro, né? Porque antigamente os caras ganhavam dinheiro com um álbum, com um disco, né? Você tinha aquelas vendas de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de cópias. 1 milhão, né? Se fazia show... E acho que tem o ECAD, que sempre foi michuruca, né? Sempre pagou menos do que deve pagar, eu acho. Agora, hoje ninguém mais compra disco, né? Vocês compram disco ainda? Esse é um negócio que tem CD, mas não existe. Mas assim, essas plataformas de streaming, eu não sei se pagam ou se pagam bem. Como é que se remunera um artista novo hoje? Porque eles falam que é uma beleza que qualquer um pode gravar uma música, subir na plataforma, bababá. Isso é legal, mas a pergunta é como é que o cara ganha dinheiro com isso depois? Eu sou do tempo onde a gente, quando assinava um contrato para fazer com uma gravadora, tinha uma coisa chamada direitos conexos. Meu primeiro contrato com a Polygram era 7% sobre 90%, porque 10% eles consideravam perda, etc. Então, eu ganhava no primeiro disco 7%. Aí foi crescendo. E aí depois, quando chegou na última gravadora, que eu não lembro, já era proporcional à venda, a partir de 12%. Uhum. Mas dentro desse pacote, desse contrato, tinha uma coisa chamada direitos conexos. O que é o direito conexo? São aquelas pessoas que fazem o sucesso. Chegou uma música, ok? Eu gravo. Foi só porque eu gravei e ele gravou? Também. Mas por trás disso, e segurando isso, e empurrando isso, e validando para um público ou para outro, tem o produtor, assistente de produção, o técnico de som, as pessoas, os músicos. Uhum. Todo mundo ganha no direito conexo. Isso ninguém fala mais. Eu hoje entrei para ouvir o disco da Ana Moura, que é maravilhoso, o novo disco dela, no Spotify, e não consegui achar o compositor. Se você não conseguir achar o compositor, cadê o músico? Cadê o arranjador? Cadê os participantes? As pessoas que fizeram daquilo um sucesso. Uhum. Então, eu sou do tempo onde todo mundo dividia o bolo. Então, tinha a percentagem do artista e tinha a percentagem do produtor. Uhum. E os direitos conexos, onde o bolo criativo recebia para o resto da vida. E é isso que arrecada isso. São as sociedades arrecadadoras. O ECAD pode se reclamar muito, mas ele cresceu muito e ele tem sido muito interessante. Tem várias sociedades arrecadadoras, você não tem como controlar um país do tamanho do Brasil, porque, imagina, se a música que toca no hotel, o hotel não recolhe. Uhum. A música que toca... É sobre isso que se fala também. A música que toca naquele barzinho, ele não recolhe. Então, você recolher tudo isso é uma loucura. Mas há hoje uma arrecadação mais sensível. Agora, quando você sabe... Aí criaram uma coisa chamada Creative Commons. O que é o Creative Commons? Um menino que até se matou, ele inventou que a criação era coletiva. Sim, mas como é que o autor que faz você viajar, você sonhar, como é que o criador vai ser remunerado se ele não ganhar? E, por incrível que pareça, tiveram vários compositores, autores que apoiaram isso e trouxe uma consciência completamente equivocada para toda uma leva de novos compositores. Porque se eles não ganharem dinheiro, como é que eles vão sobreviver? A propriedade intelectual ela é sagrada e tem que ser remunerada. Mas olha que interessante, né, Fafá? Você falou, não tenho habilidade com dinheiro e tal, mas você parece ter hoje e sempre ter tido muita habilidade com a sua carreira, quer dizer, com, entre aspas, a sua pessoa jurídica, assim, né?
O que eu quero para mim? Com a minha gestão, né? Com a sua gestão, exatamente, sua gestão de si mesma. Tem uma história que particularmente eu gosto muito, eu nunca vi você contar, eu já li sobre ela, que tem a ver com o que o Teco estava brincando, não sei se foi no ar ou não, que é você ter cantado nas diretas já, e depois ter se posicionado, eu acho que era uma coisa com o Tancredo, né? E o quanto isso te trouxe de bom e de ruim, tem uma história com o Zósimo também muito boa, que eu acho que isso tem a ver com o teu... Você não ter medo, apesar de gerir a sua carreira, de ser você mesma. Conta para as pessoas, porque eu acho que essa história é muito bacana, esse momento da tua vida. A política faz parte da minha vida desde a minha infância. Uhum. A família da minha mãe era baratista. Barata foi o maior líder político do estado do Pará. Mas as pessoas amavam ou odiavam Barata. Uhum. Meu avô foi o primeiro juiz de interior nomeado pelo Barata. Então, minha mãe foi criada pelos interiores do Pará, porque meu avô era o juiz de interior. Era ele que julgava as causas nas várias cidades do estado do Pará, que é muito grande. Mas meu pai era anti-Barata radical. Bem-vindo ao Brasil de hoje, né? A diferença é que tudo se discutia, mas as pessoas se respeitavam. Sim. Papai era anti-Barata, a mãe baratista, reunia-se em casa aquela mesa sábado para aquela coisa tradicional, né, do Norte e Nordeste, sábado às 11 da manhã, aquele whiskinho, depois ter o almoço e a roda de violões. Então, o pau comia. PSD e o DN, o pau comia, entendeu? E eu sempre era aquela menina que saía debaixo da cadeira para trazer uma azeitona ou um ovo cozido. Eu adorava aquilo ali. Adorava. Mas ninguém brigava. Eram discussões ideológicas. E aí eu cresci nessa coisa. Em 82, eu já estou em São Paulo, e veio a campanha para governador de estado. E aí me convidam para fazer Roda Viva. Nem sei por quê. E era governo Maluf. Em determinado momento, perguntaram para mim em quem eu votaria. Eu disse, olha, se eu fosse de São Paulo, meu título é do Rio, mas se fosse de São Paulo, eu votaria no senador Franco Montoro e no professor Fernando Henrique Cardoso. E aí saiu do ar, apagou tudo. Bom, no dia seguinte me ligou o João Dória. O João Dória? O João Dória? O João Dória. Só tem um. Quantos João Dória? É muito aleatória isso, né? Como é que ele aparece no meio dessa história, pô? Porque o João Dória fazia parte do PDC. Ele apoiava a juventude no motorista. Ele estava na frente da campanha do Montoro. E eu não sabia de nada disso. Aí minha empregada disse assim, dona Fafá, tem um rapaz ligando para a senhora desde cedo. Desde cedo só pode ser João Dória, brincadeira. Aí ele ligou de novo. E atendi, falou, Rafael de Belém, aqui é o João Dória. Falei, oi, tudo bem? Nós vimos ontem a sua entrevista e ficamos muito honrados, tal, não sei o quê. Você sabe o que aconteceu? Eu falei, acabou a luz. Não, desligaram a televisão. Eu falei, nossa, saiu do ar porque todos esperavam que você declarasse seu apoio ao Maluf. Então, hoje à noite, tem um comício que a gente gostaria que você fosse. O que eu vou fazer no comício? Ele disse, vai estar o Franco Montoro, o Fernando Henrique, o Ulisses Guimarães e vários colegas suas, Irene Havas, Diniz Fati. Eu digo, mas o que eu vou fazer lá? Ele disse assim, com certeza você vai saber. Fecha, abre, eu estou com o microfone na mão no meio do comício, gritando contra o Maluf e falando da importância da democracia. Bom, e aí fiz vários governadores. E em 83 conheço o Teotônio Vilela e ele me convida a fazer a campanha das diretas. Teotônio morre. Em 84 a campanha das diretas é startada. Meu nome foi cortado porque eu não pertencia a nenhum grupo. E eu fui junto com o Covas e o Lula. Eu, Covas, Lula e Fernando Henrique. Saímos da sede do PT e mais Marisa, Dona Lila, Dona Ruth. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei a gravar a música do Teotônio. Cheguei lá, tinha todos os meus ídolos, né? Uhum. Eu lembro que eu cheguei dedicado com Lígia Fagundes Telles, com Nelly da Pignon e com Inácio Loyola de Brandão. Eu fiquei assim, parada. E aí o Enfio pegou a minha fita cantando o Benestel das Alagoas e levou para a casinha de som. Eu não sabia de nada. E aí, chegando lá, me deram uma pomba. E aí o Enfio disse, Fafá,
teu Tony te convidou, e você vai soltar a pomba que nem ele soltava pela anistia. Mas enfim, ele me disse que na anistia tudo era muito complexo, que a campanha das diretas tem que ser uma campanha de felicidade, de alegria, de chamar o povo para sua real função, que é ser político e tomar conta desse país. E disse, pois é, mas vai ser assim. E aí você vai cantar Meu Estrada das Alagoas. Porque aí eu entrei, e ele me deu a pomba, soltei a pomba, e a partir daí foram 32 comícios. Eu fui de barco, fui de bicicleta, eu fui de táxi, eu fui no lombo de jegue, fui de canoa. E eu paguei passagem, comprava minha pomba no box 32, e depois, quando as diretas não foram aprovadas, eu fiquei numa angústia enorme, até que eu decidi apoiar Tancredo. Aí liguei para Tancredo e fomos lá. Cheguei lá, estava Betânia e Bituca, Milton Nascimento. E nós apoiamos, e eu fiz a campanha toda de Tancredo. Os 15 comícios com Tancredo eu fiz todos. Acabado isso, eu era incômodo, porque eu não tinha nenhuma filiação partidária e a minha boca é muito livre, e sempre vai ser. Eu não sou amarrada a nada, não me vendo, não ganho favores, não quero favores, Deus me livre, muito menos de política. E aí lançaram uma campanha horrorosa que eu era perfil, e eu fiquei algum tempo sem trabalhar. Uma coisa horrorosa, sórdida, violentíssima. Eu cheguei a entrar em avião e as pessoas me botaram para fora. Então, a minha vida ela é muito clara, sabe, Dan? Eu não faço o que eu não acredito, eu não vou onde meus amigos são meus amigos, eu não faço jogo, não faço jogada. Vou falar um detalhe no negócio da indústria da música, quer dizer, imagino que o poder das gravadoras hoje é menor do que era na época que se vendia 1 milhão de discos. Mas onde está o poder hoje? Está nas plataformas de streaming? Está nos patrocinadores? Ó? Quem comanda? Quem decide hoje esses artistas novos aí, o sucesso? Como é que você está vendo aí a dinâmica hoje da indústria aí? Eu vejo que é um movimento de internet muito interessante, onde tem explosões. Por exemplo, Malu Magalhães explodiu na internet. Né? Então eu vejo que o João de Hooker, esse maravilhoso compositor, explodiu na internet. Grande compositor, maravilhoso. Eu vou mandar um beijo para ele, que foi aniversário dele anteontem. Existe aí do direito autoral, mas eu não vejo como naquela altura que a gente ia buscar, vendia 200 mil cópias e ganhava esse dinheiro. Sim, sim. Eu nunca fui grande vendedora de disco, eu sempre fui vendedora de show, né, de público, ingresso vendido e tal. E é interessante que eu tenho um público que ele vai do humana ao sertanejo com a tranquilidade enorme. Então, o que eu acho é que as gravadoras elas perderam a ousadia, elas perderam o criativo, elas vão no arroz com feijão ou no que é certo. Sim. Então, e tem os grandes esquemas, né? Hoje nós temos pessoas que são donos de plataformas que apresentam para a gravadora, que bancam hitmakers. Eu continuo ouvindo música, pedindo para mandar, chorando. Na hora que eu vou tirar o tom, eu passo 500 vezes, eu abaixo para mais, meio para cá, até o tom que me arrepia é esse tom. Então, eu continuo trabalhando e trabalho com músicos, excelentes músicos. A gente pode abrir mão de tudo, menos da excelência do músico. Eles são os meus amigos. Na turma de música, os meus amigos são os músicos. Eu não sei viver diferente. Então, acho que a minha grande riqueza, meu patrimônio maior, são essas amizades, porque na hora que eu tenho, todo mundo tem, na hora que eu tenho, poucos me emprestam, que nem vou ter dinheiro, mas enfim. Mas eu preciso começar a pensar em ter alguma coisa. E aí eu não sei como fazer isso. A Empíricos vai te ajudar. Caio. Conte com a gente. Caio vai Conte com o Caio. Caio vai te ajudar. O Caio vai, em 24 horas, te dar a solução. Aí eu volto para você, porque nós não tínhamos a preocupação. Claro. Sim. Nem as cantoras, nem as mulheres, nem as pessoas de 60 anos. Porque era o gerente do banco. Claro. Hoje o banco é virtual. Eu acho que vocês precisam pensar mais na gente. Ô, Fafá, se o que restou do músico de ganhar dinheiro é show, você tá feita, né? Porque você é um furacão no palco ali, né?
Eu te vi uma vez no Baixo Augusta, assim, que era um trio ali todo estrelado, mas quando você cantou, enfim, ninguém lembra quem veio depois de você. Tem uma cena boa pra mim que eu me lembro ali do DVD que você cantou com o Chitãozinho Chororó, que você canta lá o Nuvens de Lágrimas. Não, maravilhoso, com orquestra. Não, tudo bem. Mas você... Chega uma hora que você nem sabe, você nem vê o Chitãozinho Chororó na música, eles desaparecem no palco, ela engole os dois ali. E você conseguiu fazer isso com o hino nacional, que é uma das coisas mais... Apesar do hino ser bonito, é uma coisa chata pacas, né? Porque é longo e demora e bababá. E agora eu fiz com o hino português. Pois é, como é que você transformou o hino, virou a voz do hino? Como é que você foi parar nessa roubada, entre aspas, e acabou virando um fenômeno ali, né? Tinha um cara que era muito temido, chamado Armando Nogueira. Eu não sabia quem era ele. Gênio. Mas todo mundo morria de medo do tal do Armando Nogueira. Uhum. Eu sou muito da minha. Não sei se... Meus amigos são pessoas comuns. Meus amigos são artistas, jornalistas, bancário. Não tem aquela coisa falando, eu sou do grupo do fulano. Não tem paciência. E aí todo mundo Armando Nogueira. Um dia o Armando Nogueira me telefona. O João Araújo, meu querido João Araújo. A duas pessoas também eu devo muito minha carreira. O Boni, que quando me ouviu cantar uma trilha de novela, falou, porra, a voz é ela. Eu quero essa menina. Aí disseram, mas eram três. Foi a Gabriela. Aí disseram, não, mas ninguém sabe quem é. Então bota a menina que ninguém sabe quem é, porque eu quero a voz dela. E aí eu virei o Fafá de Belém. Então o Boni, o João Araújo, meu querido, que também não está mais aqui. O João me disse, o pai do Cazuza, hein? O Armando Nogueira, que era presidente da Ação Livre, o pai do Cazuza, ele disse, o Armando quer falar contigo. Que Armando Nogueira? Ai, meu Deus, que merda que eu fiz. Só para situar todo mundo, o Armando era o chefão da Globo e um dos maiores cronistas, jornalistas do Jornal Nacional na época, depois de esporte. De esporte. E era o cara do Jornal Nacional, que criou o Jornal Nacional junto com a Maria, né? E aí o Armando quer falar com você e tal. Subi lá do João. E aí o Armando disse, tudo bem, aqui é o Armando Nogueira. Nós estamos fazendo um especial de Globo Repórter sobre o resgate dos símbolos pátrios. O hino nacional e o verde e amarelo, e a bandeira. Já temos para o hino nacional um coro de crianças, o Valtel Blanco, e eu gostaria que você cantasse. Aí ele disse assim, você não era a minha primeira opção. Mas a pessoa que eu convidei não aceitou. Estou falando muito claro, porque nosso meio, daqui a pouco, você aceita? Eu falei, aceito, mas tem uma condição também. O que é? Eu falei, eu não quero, eu quero ser uma gravação direta e de preferência com um músico que eu não conheça, porque eu tenho um hino que eu vivi. Então eu quero cantar esse hino e o músico vai atrás de mim. Serve? Ele disse, serve. E aí veio o Roger Henry, esse querido maestro, tiramos o tom, eu respirei e nós fizemos 3 hinos seguidos. Eu fiquei muito emocionada, chorei e tal. E fui embora. Vamos ouvir? Eu não vou ouvir, porque vocês vão editar quando vocês quiserem, não vou ouvir, porque eu não ouço nada que eu gravo. Eu acho sempre tudo ruim. Então eu adoro show. Gravação para mim é uma tragédia. E aí entreguei, fui embora, e aí eu viajei para Brasília para Poço do Tancredo. Nós estávamos no Piantela, chega o Roberto Dávila e diz assim, Tancredo foi internado. E a partir daí começou essa cena estranha no nosso país, né? Eu digo que se algum roteirista tivesse escrito esse roteiro, ninguém aceitaria, né? É verdade. Inverossímil, isso. A ficção pede uma lógica que a vida não pede, né? Não se conseguia mais recolher aquele povo das ruas. Então, o Tancredo foi a solução, apesar de Ulisses ser o presidente, né, eleito, mas os militares não passariam para ele. Então, eu sou encantada com a política, sabe? Vocês três, eu amo, adoro pensar politicamente de que forma você pode fazer uma coisa fabulosa ou uma cagada grande. E a sensibilidade é muito importante aí, né, de todos, principalmente da forma de comunicação. E aí
começou o Martírio de Tancredo, e aí o Armando me ligou um dia e disse assim, Fafá, nós vamos fazer 2 edições. Você autoriza? Você quer ver? Eu falei, não. Isso é de vocês. E aí Tancredo morre e, na sequência, entra o hino. Eu estava diante da televisão, eu não vi, eu vi, mas não registrei. Eu consegui assistir esse hino, acho que 6 meses, 1 ano depois. Porque eu saí do ar junto com todo o Brasil, né? Então, nós passamos, se perguntar quem eu sou uma mulher brasileira que gosta de cantar. Adoro cantar, mas adoro viver. A minha vida não pode ser menor que nada. E acho que por isso, quando você fala que quando eu canto hino, eu viajo no hino. Agora, no Museu da Língua Portuguesa, o João me convidou, né? Ele disse, João, eu quero cantar o hino de Portugal também. Ele falou, Fazinho, sobre isso eu não tenho qualquer responsabilidade. Eu falei, então deixa comigo. Porque eu acredito que a pátria maior que nós temos, os maiores países do mundo, é a língua portuguesa. E a gente tem que estar junto. África, Brasil, parte da China, Japão, enfim. Nós estamos no mundo. Índia. E essa pátria, né, do final, depois de cantar o hino de Portugal, que eu também cantei, sem nenhum tipo de protocolo. Eu adoro. As armas! Adoro. Eu falei isso, né? Como diria Caetano, que eu não sei se é de Caetano, minha cultura não é tanta. Caetano diz, minha pátria é a minha língua. E eu entendo que a minha pátria é a minha língua, a nossa pátria é essa língua gigantesca, essa pátria é gigantesca. Né? E isso não se mede. Então, Caio, se eu for monetizar isso, eu não consigo que me paguem. Deixa só para eu aproveitar, deixa. Você está falando com a gente de Portugal, né, da tua casa de Lisboa, agora bebericando uma bela taça de vinho. Você é amada em Portugal, amada num grau que eu acho que os brasileiros não sabem, não imaginam. Não só porque um estádio inteiro cantava a sua música, né? Não só porque, mas porque virou, né, meio que um hino, já que a gente está falando de hino de um clube de futebol virou também. Um hino paralelo, uma música que sai de Parintins. O vermelho vira hino do Benfica. Exatamente. Tem como não amar esse país? Eu não sabia dessa história. Eu tô aqui há 38 anos. O estádio inteiro do Benfica vermelho. Opa! Uau, que legal, bacana. O hino paralelo. É demais. É que eu não queria deixar de perguntar, porque muita gente está pensando em ir embora, muita gente quer ir para Portugal. Como é que é Portugal? E como é que é daí ver o Brasil? Como é que você pensa o nosso país hoje? Portugal, o português e a alma portuguesa, eles têm um fado, tragédia, sina marcado na alma. Existe uma melancolia que faz parte da alma portuguesa. Sim. E da nossa aí, também. A minha teoria é que, quando eles vão para o Brasil, quando eles vão para a África, quando eles saem para descobrir, eles se enchem de sol. E é esse sol que os faz caminhar e continuar, que os fez navegar. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar Portugal com mais respeito em relação às artes, à cultura, à música, e não só porque aqui dá o visto gold. Ok? Eu estou aqui há 38 anos. Quando eu dizia que eu tinha uma carreira... você tem uma carreira internacional? Não tenho uma carreira internacional. Eu nunca fiz aqueles 200 festivais para... Não faço, não tenho paciência. Eu gosto de chegar de véspera, comer bem, juntar com os músicos, fazer um show, depois do show comer de novo. É muito tranquila a minha vida. E ela é muito... Embora eu seja uma pessoa muito efusiva, eu sou uma pessoa muito organizada no que eu tenho como meta de vida, de música, enfim. Portugal, quando apareceu na minha vida... eu disse, ok, contanto que eu faço uma carreira lá. E aí fiz, e até hoje faço. Lançamento do disco, eu acordo às 5 da manhã para ir em todas as rádios. E acordo e volto à meia-noite. São 10 dias que no 11º caiu dura. Eu faço exatamente como eu fiz lá atrás. Faço todas as televisões, todos os... você não precisa mais fazer isso. Eu não preciso. E as pessoas que foram importantes naquele momento, e essas pessoas estão agora, só não vão quem não me quiser. Aí eu mando bala e faço tudo. E talvez esse seja um diferencial
da minha relação com o público, que é diferente da minha relação com alguma imprensa. Eu atendo quem me quiser. Adoro falar por rádio, adoro. Quando perguntaram o que é podcast, aí disseram, é programa de rádio, eu quero. Adoro. Adoro falar no rádio, adoro televisão, adoro falar, adoro. E eu acho que as pessoas, quando a gente começa, a gente usa tudo isso. Então, a gente tem o resto da vida agradecer essas pessoas, esses meios de comunicação. Isso é uma coisa da minha cabeça. Bom, aí, quando eu chegava no Brasil, você faz uma carreira internacional? Não. Eu canto em Portugal. Portugal. 30 anos. Uma carreira... Não, tem Portugal. Portugal. Aí, de, 5 anos para cá, você conhece Portugal? Eu falei, cara, eu te falei de Portugal há 30 anos. Portugal tem um carinho, parece o Rio nos anos 70, mas, ao mesmo tempo, tem um rigor. Para quem pensa em vir para cá, para se dar bem, esqueça. Portugal não é um país de enriquecer, porque eles não pensam em enriquecer. Se você quiser ir ficar, ter o seu lugar, seu vinho, suas coisas e tal, e se você quiser viver, voltar do restaurante às 3 da manhã fumando um charuto e comprar um apartamento com o juro de 1%, aí o cara agora... Já ficou bom, né? Onde mais fácil, né? É mais fácil, entendeu? Eu, se fosse hoje, há 5 anos que eu comprei esse meu imóvel aqui em Portugal, se fosse no Brasil, eu não conseguiria. Então, eu acho que o sistema financeiro brasileiro ele é voraz, leonino e cruel. Muito cruel. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma dívida que, em 2015, era de 1.200.000, eu pago todos os meses 30 mil reais, e eu devo hoje mais do que eu contraí. É isso que eu vou tentar negociar para semana que vem. É um mau negócio. Dever no Brasil é um suicídio, né? Não há explicação. Não há explicação. Bom, olha só. Como é que tem um juro de um lado e não tem do outro? Fafá, a gente tem um quadro aqui que chama Compra e Vende, tá? Sem entrar em detalhes, você fala pra mim se você compra ou se você vende, hein? Atenção, vamos lá. Jatinho. Jato particular. Você compra? Vendo. Bitcoin. Vendo. Não. Compra, Fafá. Mas esse negócio tá complicado? Então compra um pouquinho, deixa, esquece. Pronto, ó, a Fafá já mudou de ideia. Olha, o Caio já funcionando na vida da... Pronto. Sertanejo universitário. Vendo. Vende. Ufa. Ufa. Pastel de Belém. Compro. Joias. Vendo. Ações. Tenho a mínima ideia. Fafá de Belém, muitíssimo obrigado. Você é uma simpatia, uma luz. Obrigada, meus amores. Se eu falei demais, corta. E vou dizer, se o Teco falou de você no Encena, no palco, que você ilumina, eu tive uma pequena convivência com você na novela e a mesma luz que você tem no palco, você tem pessoalmente. Você é um barato. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela sinceridade, honestidade e por esse teu carisma incrível. Parabéns, boa sorte em tudo, viu? Obrigado. Um beijo grande. E Dan, eu queria agradecer agora a todos vocês que me receberam como se eu fosse uma atriz. Enganei bem. Muito obrigado pelo carinho. Beijo, meus amores. Beijo, Caio. Beijo, Teco. Obrigado, Fafá. Foi um prazer falar. Vambora, vamos que vamos. Vamos a vida caminha. Até o carnaval do ano que vem.